Senhor presidente, eu quero elogiar o relatório do senador Rodrigo Cunha, não só porque atendeu emendas como a minha, que exatamente quer defender a indústria nacional, porque o governo, de um lado, quer taxar a blusinha da Shein, mas, por outro lado, o pneu de péssima qualidade está vindo importado com muito benefício, prejudicando a indústria nacional do meu estado, do Rio de Janeiro, que gera emprego. Senador, concordo com Vossa Excelência, seu relatório, apesar do pouco tempo, exíguo tempo que Vossa Excelência teve, Vossa Excelência traz um relatório à realidade do Congresso Nacional, porque nós estamos cansados de jabuti. Agora, quando eu vejo alguns senadores falando sobre o atual governo, vocês estão falando do governo errado, porque vocês tinham que falar do governo Paulo Guedes, que desonerava para prejudicar a indústria brasileira. E eu não vi esse estardalhaço todo. E segundo algumas pessoas, assessores meus, 20% não dá competitividade não, teria que ser maior a taxação. Tá? Vamos ser claro, porque quem reduziu o IPI, prejudicando a Zona Franca, prejudicando a indústria brasileira, foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes. Nós tivemos que ir para a justiça. E aí falei, esse governo está gerando mais emprego que o governo anterior gerava, está gerando mais condições para a população que o governo anterior e para a indústria. O problema é a comunicação. Vai perguntar para o produtor, vai perguntar para o pequeno comerciante, para o grande comerciante, se ele não está vendendo mais hoje. Agora, quem queria acabar com a indústria brasileira e deixou a chegar nesse nível, tem nome e sobrenome, é Paulo Guedes. Não é o Haddad, não é o Lula. Então, agora se pega, presidente, 20% não dá competitividade não, é conversa fiada. Porque além da taxação, ainda tem o que os estados cobram de ICMS. Aí você vai pedir para o estado abrir mão para dar competitividade. Isso daí acontece diariamente conosco. E a gente tem uma experiência muito grande quando se reduz o IPI, quando se reduz o II, quando se exige que produtos sejam comprados nacionalmente sem ter competitividade. Agora mesmo, queriam impor à indústria de termoplástico um percentual de polímero que não dava para executar, porque o valor de importação é muito menor do que produzido no Brasil. Enquanto você produz a 100 no Brasil, você importa a 20. Então, estão enganados, senador Rodrigo. E quando Vossa Excelência retira isso do texto, não é que eu seja contra, não, eu sou a favor da indústria nacional. Mas isso aí é jabuti. Como é jabuti, moto elétrica, bicicleta elétrica, como é jabuti, o que fizeram com óleo, gás e petróleo e álcool. Então, veja bem, Vossa Excelência está fazendo algo que esse Congresso, o Senado Federal lá atrás, o próprio presidente Rodrigo Pacheco já retirou monocraticamente essas questões que vinham da Câmara. Por quê? Porque nós já decidimos, senador Everton, que nós não íamos admitir jabuti. Agora, se querem até amanhã para discutir, vamos discutir, sem problema nenhum. Mas é mentira achar que 20% dá competitividade à indústria brasileira. Não, tem que ser maior essa taxação para dar realmente competitividade. Quando Vossa Excelência diz que quer discutir essa questão à parte, é porque a gente tem que fazer número, cálculo, para saber realmente quem tem razão ou não. É número. Enquanto você compra uma capa de celular no Brasil por R$180, você está importando a 10. Tu taxa mais 20%, tu vai ver que não vai chegar nunca a R$80. Mais sensato, uma vez que o relator modificou o texto que chegou da Câmara, né? Nós tivemos conhecimento agora, eu até perguntei a Vossa Excelência no início como seria o rito aqui do projeto, das discussões, que nós pudéssemos suspender essa tramitação e reiniciá-la amanhã, porque todos nós vamos nos debruçar sobre o texto que o relator nos deu conhecimento agora. Eu, particularmente, gostaria de conversar com o relator depois, eu acho que todos aqueles que têm interesse sobre o texto, para verificar se é possível algum tipo de convergência com o próprio governo, né, para podermos ter um texto aqui mais redondo e, eventualmente, retiradas as incongruências, como o próprio relator já colocou aqui. Então, se pudesse ficar para amanhã, é melhor. Perfeitamente. Então, há uma convergência nesse sentido. Nós vamos suspender a discussão, fazemos o adiamento para amanhã da apreciação desse item. E eu sugiro ao líder do governo, ao líder da oposição, que possam, juntamente com os líderes partidários, se reunirem com o relator
para debaterem o texto do relator e buscarem uma convergência. Então, fica suspensa essa discussão com adiamento para amanhã. Senador Espiridião, a mim com a palavra, na sequência, líder Carlos Coutinho. Eu apenas queria aduzir o que Vossa Excelência acaba de falar. Eu acho que suspender é uma hipótese, mas não dar o assunto para só voltar amanhã. Eu acho que se pudesse haver uma reunião, pelo menos dos líderes, com o relator, para conferir todas as emendas e colocar aquelas que podem eventualmente ter unanimidade a favor, no outro patamar, essa reunião teria seria uma espécie de despacho saneador das divergências ou das dúvidas. E nós amanhã perderíamos menos tempo e partiríamos para a decisão. Mas eu não posso encerrar sem declarar publicamente que, mesmo considerando que o governo deveria tomar a decisão, porque é da sua responsabilidade, eu votarei a favor dos 20% sobre os importados, porque isto é o disponível para defender o interesse da empresa e do emprego nacionais. Obrigado. Então, a lógica é a mesma. E eu achei correto, senador Rodrigo Cunha, tirar a discussão, não é encerrar a discussão sobre a taxação, é tirar de um projeto que o tema não tem nada a ver com tributação de blusinha, é um jabuti. Então, Vossa Excelência restabelece um projeto positivo e fundamental e que certamente haveria consenso. Aonde há o dissenso, também estou de acordo com o adiamento, quero registrar, porque é possível. É possível conjugar a pretensão que manifesta em defesa da indústria nacional o senador Amin, e é uma preocupação de todos nós, claro, porque gera emprego, gera riqueza, mas é possível conciliar com a emenda do senador Flávio, que quer justamente igualar essa concorrência, ou seja, da mesma maneira que o produto chinês vai pagar 20% até $50 de tributos federais, o senador Flávio sugere que a indústria nacional, o produto nacional, também não pague mais do que os 20% de tributos federais, porque aí a gente está igualando a concorrência. Nós não podemos não ter uma política tarifária organizada no nosso país. Nós acostumamos a definir a competitividade da nossa indústria fazendo desoneração, comprometendo a nossa equação fiscal. Nenhum país do mundo abre mão da sua política tarifária a ponto de comprometer a sua indústria, de comprometer a sua capacidade produtiva e gerar crise fiscal. É preciso que a gente volte a discutir. E eu quero concordar aqui com o Jorge Seife, o senador Jorge Seife, quando ele diz que o nosso país tem como principal causa de desindustrialização o fim de uma política tarifária consistente. Nós precisamos voltar a discutir isso. Qual é a política tarifária que nós vamos aplicar para produtos externos? Qual é a política de reciprocidade que nós vamos adotar para quem estabelece tarifas abusivas para impedir a entrada dos nossos produtos no mercado externo? Nenhum país pode estar aberto a tudo e, quando pretende colocar os seus produtos no mundo, o mundo está fechado para ele. Portanto, nós precisamos ter uma política tarifária organizada e baseada na reciprocidade ou em acordos comerciais bilaterais ou
zonas de mercado comum, como a gente tem o Mercosul, ou acordos de livre comércio, tudo isso é permitido, mas a gente precisa, para o resto, ter uma política tarifária organizada, para nós não comprometermos a nossa equação fiscal e não levar a conta para os mais pobres, para aqueles que mais necessitam dos serviços públicos. Por isso, agradeço a Vossa Excelência e quero aqui concordar com o senador Jorge Seife.